Vamos falar nesse vídeo do medicamento chamado Venvance, que é o nome comercial da lisdexanfetamina, comercializado pela Takeda, após aí a aquisição da Shire, produzida nos Estados Unidos pela Patheon. O Venvance ele chegou ao Brasil em 2010, com a proposta de ser uma anfetamina com baixo potencial de abuso, porque seria uma anfetamina latenciada por meio da adição de um aminoácido na molécula. A gente encontra outros nomes, no Brasil tem o nome de Juneve, voltado para o tratamento de compulsão alimentar, tentando desvincular do estigma do nome, não resolve isso, na verdade, bobeira. Em outros países eles têm outros nomes, o Vyvanse é o original americano, mas a gente tem a Idelvance, a Aduvance e assim por diante. Por que é interessante essa molécula, né? A anfetamina é antiga, a lisdexanfetamina não é, e só chega no Brasil em 2010. O que tem de especial nessa molécula? Ela é uma molécula latenciada, ou seja, é uma prodroga, né? Um profármaco, que está inerte, inativo, até que ele seja ativado no organismo. Essa estratégia é chamada de latenciação de fármaco. Bom, como é que funciona isso? Olhando para a estrutura química da molécula, a gente vê que é uma base fraca e, portanto, com esse pKa aqui, vai estar ionizado no estômago, sendo absorvido no intestino. Do intestino, a lisdexanfetamina vai para o sangue. E lá dentro das hemácias ocorre a hidrólise da substância, né, por aminopeptidases, que vão clivar na região da amina secundária e soltar a anfetamina, com uma curva mais ou menos assim, considerando que o processo todo aí de clivagem vai durar 4 horas se forem ingeridos 60 mg via oral, né? Então, ao longo desse tempo, o que vai acontecer é a quebra dessa molécula enorme aqui na amina secundária para soltar a destranfetamina. Veja que a massa molecular é bem superior, né? É mais de 3 vezes. Então, isso tem a vantagem de não permitir que a anfetamina exerça um efeito estimulante de imediato após a ingestão, porque ela tem que passar por todo esse processo, liberando a lisina, que é essa parte de cima aqui. A anfetamina fica livre e a gente passa a olhar para o perfil dela, e aí esse perfil vai seguir um outro gráfico, dando aí um perfil bem composto. Enquanto vai havendo a clivagem que a gente vê aqui nesse gráfico, vai havendo o próprio tempo da destranfetamina. Ao final de 72 horas quase não há mais nada. Em farmacologia, a gente considera que o washout demora de 5 a 7 tempos de meia-vida, dependendo de algumas situações, né? Aqui a gente está olhando o que? A clivagem ocorrendo ao mesmo tempo que a própria anfetamina tem o seu perfil. Então, a gente olhando para cá umas 10, 12 horas, mais umas 4, a gente vai ter uma ação de 8 a 12, 10, 14 horas mais ou menos no máximo, tá? Liberando, então, como eu já disse, a destranfetamina. E olha só a estrutura química. A destranfetamina é uma fenilpropanamina, tem uma catecolamina aqui, tá? A gente vai ver que essas costas da molécula aqui faz parte de um farmacóforo e torna essa molécula simpatomimética. Mas o que chama a atenção também aqui nesse ponto é a isomeria. A destranfetamina é o isômero, né, o enantiômero R. A gente tem o enantiômero S, que é a levanfetamina, que tem um efeito periférico mais pronunciado. É um simpatomimético mais direto do que a destranfetamina. Bom, essa molécula não é nova. O que a gente tem de novo é um mecanismo de latenciação, né, que permitiu a aprovação no Brasil. O Brasil não tem as anfetaminas em formas de sais misto, como tem nos Estados Unidos, porque a Anvisa é cheia de energúmeno lá dentro, mas a gente tem a lisdexanfetamina desde 2010. E a destranfetamina em si, a anfetamina em si, considerando a mistura racêmica, né, ERS, ela é bastante antiga. Um pesquisador romeno descobriu em 1887 essa substância enquanto ele pesquisava óleos, né? Esse cara aqui que descreveu um método de refinar óleo cru, né? Mas lá em 1910, 2 pesquisadores, Barger e Dale, tiveram interesse nessa molécula, isolaram ela, não é que isolaram, né? Pegaram a efedrina, uma planta chinesa, usada como estimulante há milênios, tiraram dela a efedrina, e da efedrina, aí, por algumas rotas químicas, chegaram à anfetamina. Em 1927, ela começa a ser descrita para uma tentativa de uso médico, né, as propriedades simpatomiméticas, ou seja, mimetizar o sistema simpático, adrenalina, noradrenalina, em 1927 até 1929, aí, né, e a gente entende que farmaceuticamente, medicamente, demora bastante tempo até as coisas ficarem bem estabelecidas.
Mas já com essa descrição de simpático mimético, essa droga foi usada na guerra. Os dois lados usaram bastante disso e perceberam a dose tóxica, né? Acima do que não ajudaria muitos pilotos, até atrapalharia. Só os soldados americanos e britânicos usaram mais de 150 milhões de comprimidos disso aqui. Na Alemanha, eles chamavam de Stuka, os alemães usaram também. Aqui no lado dos britânicos, dos americanos, era um Go Pill, a pílula para iniciar o processo aí, né, a missão. Ligava o piloto ou o soldado, e depois tinha o No-Go Pill, que era um benzodiazepínico, provavelmente o clordiazepóxido, que fazia a pessoa dormir aí depois, né, tá? Mas nesse contexto, nesse pano de fundo aqui, acabava sendo usado como um reversor de hipersonia pós-anestesia, aquele torpor, enfim, porque era um simpático mimético já bem conhecido. O FDA só vai aprovar para uso clínico TDAH, AD, HD, ADHD, sei lá como é que se pronuncia em inglês isso, em 1976, tá? Mas o que é hoje o laboratório GSK já tinha o registro em 35, começaram a usar como descongestionante, enfim, já se tinha um uso disso bem antes, tá? Então a gente tem que entender que essa latenciação permitiu a chegada desse medicamento no Brasil. É primariamente uma droga simpatomimética após ocorrer a ativação, né? A clivagem e a liberação da lisina. E aí, né? O que tem isso? Bom, o que tem essa droga, ela é bastante abusada como estimulante, porque ela traz bem-estar, ela melhora a atenção, o foco, tira o cansaço, etc. Mas como que ela funciona, né? Vamos dar uma olhadinha nos pontos chaves farmacológicos para a gente entender um pouco esse simpatomimetismo. Antes de mais nada, a dextroanfetamina, ela é agonista de 4 coisinhas aqui. Os adrenoreceptores alfa e beta, a dextroanfetamina menos do que a levoanfetamina, então não é bem um simpatomimético indireto, embora seja um simpatomimético misto, direto e indireto, é muito mais indireto, tá? Faz o agonismo do transcrito regulado por cocaína e também no receptor de aminas traço, octopamina, tiramina. Esse receptor é bastante interessante, a gente fala dele logo mais. Também, pela aquela semelhança estrutural que a gente viu, a anfetamina engana a NAT e a DAT, que são os transportadores iônicos dependentes de sódio, que tiram da fenda sináptica a noradrenalina e a dopamina. Ao ser o substrato aqui, menos noradrenalina e dopamina são retirados, e então a gente tem uma abundância maior na fenda e um efeito maior dessas substâncias. Lembrando que aqui tem uma promiscuidade, que nem todo mundo sabe, que a NAT ela transporta qualquer coisa, ela transporta dopamina também. A DAT já é mais fiel, é mais da dopamina, tá? Ainda como ação aqui, nós temos a inibição de 2 enzimas importantes na degradação de catecolamina, a MAO-A e a MAO-B, só que de forma leve, e a inibição da VMAT, transportador vesicular monoaminérgico, né, intracelular. Com essa a inibição, com esse desacoplamento, vai ocorrer como se fosse um vômito de monoamina na fenda, entendendo aí a serotonina junto, né, porque a serotonina, ela também está no grupo das monoaminas, embora ela seja uma indolamina e não uma catecolamina, certo? Isso aqui também vai contribuir para o aumento da disponibilidade de noradrenalina e dopamina nos neurônios próprios, né? Existem neurônios noradrenérgicos, dopaminérgicos, enfim, isso não vem ao caso agora. E a própria molécula modula alostericamente de forma negativa a DAT, então ela fica meio retardada. Então a molécula deixa o transportador meio retardado, engana o transportador, se colocando no lugar da dopamina, ela ainda desacopla a vesícula interna, que tem dopamina, noradrenalina, para vomitar na fenda, e pode exercer ainda um efeito direto, né? Sendo que esse efeito aqui é mais pronunciado na levoanfetamina. O que é preponderante, então, de efeito é a inibição da recaptação como falso substrato e a liberação de catecolamina, tá? Tornando essas catecolaminas mais abundantes na fenda, com efeito mais intenso, mais prolongado e assim por diante. Isso entendido, a gente classifica neurobiologicamente ou neurocientificamente como IRLND. É o que a gente encontra em alguns livros aí, como por exemplo o livro do Stoll, de psicofarmacologia. Inibidor da recaptação e liberador de noradrenalina e dopamina. Norepinefrina seria a forma preferencial, né? Noradrenalina, americano que gosta, americano é diferentão, eles não usam nem sistema métrico, né? Mas aí tanto faz como você preferir chamar.
A gente também tem que entender que não é só isso. Muita coisa não se sabe, mas tem sido descrito algo acerca do CERT, o trocador iônico da serotonina. Há uma interação D2 também, direta, né? Mas é pouco compreendida porque a D2 tem duas formas. Vamos pensar numa pré-sináptica, que seria o freio, que é o D2 de cadeia curta, o pós-sináptico, né? Que é o heteroreceptor, D2L de cadeia longa, que aí é o estimulante. Parece que a anfetamina pode atuar de forma diferente nessas isoformas, então isso não está muito bem compreendido. De qualquer forma, a gente consegue pressupor então o modo de ação e o mecanismo. Olhando para o modo de ação, a gente imagina qual que é a alteração, o que a molécula faz que torna alguma função diferente. Em outras palavras, o modo de ação tem relação com a modificação fisiológica de funcionamento ocasionado pelo efeito farmacológico. O mecanismo de ação, a gente vai pensar mais no mecanismo molecular em si, tá? Então, considerando isso, a gente vai, com as informações de que é um simpatomimético indireto, reduz a recaptação de catecolamina, desacopla a VMAT, agonista TAR. Aqui é importante, os receptores de aminatraço, tanto 1 quanto 2, são receptores que regulam o tônus monoaminérgico, né? Inclusive, alguns modelos de TDAH explicam parte do transtorno como uma subativação desses receptores, além também deles mexerem com a imunidade do sistema nervoso central. Inclusive, esse agonismo TAR protege o organismo de um excesso, né? Como ocorreria com associação de inibidor da monoaminoxidase com algumas substâncias. A anfetamina não dá síndrome serotoninérgica, por mais que os médicos falem, etc. Do ponto de vista de modelo neurobiológico, a gente consegue ver essa tolerância. Inclusive, existem estratégias heróicas de combinação farmacológica que coloca a tranilcipromina, que é o Parnat, né, vendido pela Pfizer, em associação com um pouquinho de anfetamina, para dar uma mitigada em alguns efeitos colaterais. E esses efeitos simpatomiméticos que a gente falou agora há pouco, e tudo isso aqui, tem o seguinte contexto neurofisiológico. Ali, na frente da cabeça, no córtex pré-frontal dorso-lateral, dos lados da testa, o reforço de dopamina e noradrenalina vai aperfeiçoar a atenção, concentração e vigília, né? E também as funções executivas. Porque aqui nessa região, a gente tem projeções chegando da via dopaminérgica mesocortical e também do locus ceruleus, que são neurônios noradrenérgicos que vêm aqui, certo? Nessa região aqui que vai atuar de modo a melhorar esses quesitos, vamos dizer assim. Não é só isso também, né? A gente tem neurônios que tem noradrenalina e dopamina na parte mesencefálica. A gente tem aqui nos núcleos da base, principalmente no núcleo caudado direito, né? E o efeito nessa região vai melhorar um pouco a hiperatividade, vai sincronizar um pouco os estímulos de noradrenalina e dopamina. No modelo de TDAH isso faria sentido, a gente pode ver no próximo vídeo, e pode atenuar o embotamento, reverter embotamento que alguns inibidores seletivos da recaptação de serotonina podem causar. A gente sabe que serotonina em excesso pode dar sono. Por quê, meu Deus? Aí também não é todo mundo que vai encontrar essa informação. A serotonina, ao estimular neurônios com receptor 5-HT7, vai fazer células GABAérgicas inibirem regiões corticais. Então, ao inibir regiões corticais, você pode ter uma vigília reduzida e assim por diante, tá? E a gente sabe que os ISRS podem aumentar a dopamina e dar sono, vontade de não fazer nada, né? Lembre-se que, embora os médicos chamem 6 medicamentos de ISRS, inibidores seletivos da recaptação da serotonina, apenas o escitalopram é seletivo. Ele faz uma inibição alostérica, tá? Ele liga em outra região da molécula e reduz a recaptação. E os outros antidepressivos, paroxetina, fluoxetina, sertralina, têm outros efeitos farmacológicos que não só da serotonina. Então não é seletivo porra nenhuma. Então a gente vê isso também numa outra ocasião, em outro vídeo. Lembrando onde mais ou menos fica essa parte aqui do núcleo da base, gânglios da base, chame como preferir. E esse medicamento pode ser usado também para depressão, né? Pode reforçar os efeitos e retirar o embotamento, a vontade de não fazer nada, diminuir a fome que pode causar, reduz a fadiga crônica e ainda em condições médicas, pós-infarto, HIV, câncer, os médicos podem usar de forma off-label e geralmente
Tem que ser um médico corajoso, porque a maioria gosta de seguir receitinha de bolo e não faria isso, mas é possível do ponto de vista teórico essa associação e é bem justificado, porque no cérebro a gente também tem atuação em outras regiões, como o hipotálamo, o córtex pré-frontal medial e o prosencéfalo basal, né? Aí esse efeito antidepressivo que a gente pode observar. Então esses efeitos, eles são olhados de modo geral, assim, com esses mecanismos, e não é tão simples. Então a gente vai depois, agora no próximo vídeo, olhar melhor a neurofisiologia do TDAH, entender como que do ponto de vista molecular, esse panorama geral exposto aqui funciona, né? Não é simplesmente via mesocortical, tal, como eu citei aqui, o buraco é mais embaixo e eu pretendo explorar isso logo mais no próximo vídeo. Então acompanhe o canal que daqui a pouquinho a gente libera o vídeo aí, depois ele passar por correção e conferência, etc. Tá? A gente vai ver a neurobiologia e mecanismos moleculares e um pouquinho do TDAH. Sem abordagem médica, abordagem neurobiológica. É isso.